queria compartilhar algo que eu creio que o Espírito Santo tem colocado nos nossos corações. E antes eu gostaria de saudar os irmãos e, em especial, os irmãos ali de Sorocaba, que tivemos o privilégio de estar na semana passada. Os irmãos de Campinas que estiveram conosco. O privilégio de estarmos juntos e em breve vamos nos reunir novamente com todos os irmãos, né, dessas duas regiões, irmãos preciosos. Eles estão para vir aqui também. Vai ser uma bênção. E dentro daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, eu gostaria de dar continuidade. Nós cremos que Deus tem nos levado a um tempo de amadurecimento, a um tempo de nos tornarmos de fato maduros, de deixarmos de ser crianças, deixarmos de ser meninos, para de fato fazermos a diferença e não sermos mais escravizados por todo vento de doutrina, né? Sendo levados de um lado para o outro, como diz Paulo, por alguma situação. E o título dessa palavra de hoje eu até mudei, o Espírito Santo me meditando, e ali está: hábito mais ação, habitação. Né? Somos habitação do Senhor, mas existe uma forma clara de eu e você percebermos isso. Amém? E os meus ajudantes já estão aqui posicionados, que nós vamos em breve falar de novo sobre o que nós somos de fato, espírito, alma e corpo. Mas eu gostaria de ler com vocês o texto antes da palavra. Amém? Em João, no capítulo 10. Se você puder abrir a sua palavra conosco. Perdão, João capítulo 12. João capítulo 12 diz assim, e você, antes até de lermos, gostaria de te lembrar que a Bíblia não tem um compromisso cronológico com os fatos, ok? Ela não é contada as situações que vêm ocorrendo e são narradas pelos discípulos, aqui no caso de João, né? Estamos lendo os evangelhos, mas a Bíblia inteira ela não tem uma obrigação cronológica com os dados à medida que eles iam acontecendo. Mas é uma narrativa daquilo que o Espírito Santo foi trazendo e as pessoas foram assim escrevendo. Tanto que o Pentateuco, os primeiros 5 livros, foram escritos por Moisés. Né? E você então vai compreender isso melhor à medida que nós vamos estudar aqui 2 personagens que apontam para as nossas vidas. Ok? Mas então, lendo em João, capítulo 12, versículo 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ok? Então, aqui Lázaro já tinha sido ressurreto. E ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Aqui Maria está aos pés de Jesus. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou e disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele não disse isso pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Respondeu Jesus: deixai-a, ela guardou este perfume para o dia do meu enterro. Porque vós sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre me tereis. E uma grande multidão, sabendo que Jesus estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem a fama de quem tinha sido ressuscitado dentre os mortos. Os principais sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, porque por causa dele muitos dos judeus iam ter com Jesus e criam nele. Senhor, esta é uma porção da Tua Palavra, Pai. Nesta manhã nós nos achegamos a ela com fome, com sede, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, em toda a verdade, como diz, ó Pai, que é para isso que ela foi liberada, para cumprir o que Te apraz, e ela não volta vazia, Senhor, e nós cremos nisso. E por isso, Senhor, eis-nos aqui nesta manhã, para ouvir da Tua voz, e Te obedecer e avançar naquilo que é o Teu propósito. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que milita contra ela perca suas forças, caia por terra, e somente o Teu Espírito Santo tem autoridade e liberdade para fluir em nós. Em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos vendo aqui que Maria se lançou aos pés de Jesus. Noutra narrativa, no outro texto, em Lucas, capítulo 7, a palavra diz que Jesus estava
na casa de Simão. E Maria também ali atribui-se a Maria Madalena. Mas nós vemos aqui as narrativas parecendo ou não conflitantes. Fato é que a Maria, irmã de Marta e Lázaro, ungiu os pés de Jesus. Okay? Nós vamos aqui entrar numa briga teológica se essa Maria era de fato a Madalena ou se não era a Madalena. Mas o próprio João diz aqui no capítulo 20 que era ela a Madalena. Vamos ver também esse texto, João capítulo 20, do versículo 10 em diante, aqui já quando Jesus estava morto, ok? Então o versículo 10 de João capítulo 20 diz assim: tornaram, pois, os discípulos para casa. Okay? Então os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou chorando junto à entrada do templo. Versículo 11. Mas Maria ficou chorando à entrada do sepulcro, enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro, e viu ali 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Versículo 13. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor, eu não sei onde lhe puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se de um jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, me diz onde o puseste, e eu irei buscar. Então disse Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois não voltei ao Pai, mas vai ter com os teus irmãos, com meus irmãos, e dizes: eu volto para o Pai, o vosso Pai, mas meu Deus e vosso Deus. E aí no 18 diz: então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: vi o Senhor, e disse que ele lhe falara estas coisas. Isso o texto de Lucas, capítulo de Mateus, de João 20, ok? João 20. E vamos ver ainda um pouquinho mais para trás, João 19. Aqui vemos o momento da ressurreição de Jesus. Maria estava lá. Vimos que Jesus estava na casa dela e ela estava lá. E onde que ela estava nessas 2 ocasiões? Vamos ver também na terceira ocasião aqui, em João 19. Aleluia. João 19, versículo 25, diz assim: junto à cruz, ou seja, Jesus está agora sendo crucificado, e junto à cruz, ele ali na cruz, ao pé da cruz, ou seja, ainda aos pés de Jesus, olha quem lá estava. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela e a Maria, e também a mulher de Clopas e Maria Madalena. Ok? Aqui tem 2, na verdade tem 3 Marias aqui, né? A mãe, a Maria Madalena e a Maria, mulher de Clopas, ok? Então, mas ela estava lá, também nessa posição aos pés do Senhor, ok? Vamos ver ainda, Lucas 10, Lucas capítulo 10, o versículo 38 em diante. Lucas no capítulo 10, o versículo 38 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu na sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Fala para ela me ajudar aí. Respondeu Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E aí agora, a quarta situação, estamos vendo aqui um posicionamento, tá? De uma mulher chamada Maria. Volta lá para João capítulo 11. Estamos aqui passeando entre os evangelhos.
No versículo 1 diz assim, João capítulo 11, versículo 1 diz assim: estava enfermo certo Lázaro, de Betânia, aquele que vai ser ressuscitado, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Ok? É a mesma Maria. Então mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. E aí nós sabemos a narrativa, Jesus falou essa enfermidade é para a glória de Deus, não é para a morte e tal. Aí chega um momento então que ele se demora ali mais alguns dias e Lázaro vem a morrer e ele fala para os discípulos: vamos visitar o meu amigo. Mas Senhor, se ele já está bem, não precisa ir não, ele morreu. E aí os discípulos ficaram mais contrariados: ele já morreu, o que nós vamos fazer lá? Mas Jesus sabia o que estava fazendo, então ele vem. E diz no versículo 17 em diante, na verdade do 18, Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las. Ouvindo Marta que Jesus vinha, correu e saiu ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse-lhe Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas agora sei que tudo que pedires a Deus, ele te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão vai ressurgir. Respondeu Marta: eu sei, né? Ressurgirá na ressurreição, no último dia. E aí disse Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que crê, que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Disse ela: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, e disse: o mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, correu, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta tinha encontrado. Quando os judeus que estavam com Maria em casa a consolaram, perceberam que rapidamente ela se levantou e saíra, seguiram-na, supondo que ela ia para o túmulo chorar. Quando Maria chegou onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar e também chorando os judeus que com ele vinham, comoveu-se profundamente no seu espírito e perturbou-se. Uau! Jesus perturbou-se no espírito. E Jesus perguntou: onde pusestes? Respondeu-lhe: Senhor, vem e vê. O menor versículo da Bíblia, então, João 11:35, Jesus chorou. E aí então disseram: vede como ele o amava. Mas alguns disseram: não podia ele abrir os olhos do cego, também fazer com que esse não morresse? Então Jesus comoveu-se profundamente outra vez e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela, e Jesus disse: tirem a pedra. Aí então a Marta volta em cena e diz à irmã do morto: Senhor, faz isso não. Já cheira mal, porque é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: eu não te falei há poucos minutos, não faz nem meia hora. Não faz nem um dia que eu te disse isso. Não foi nem no domingo passado que você ouviu a pregação e já esqueceu. Eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? E eu sei que sempre me ouves. Aí ele começa a orar para o Pai, né? Tirar então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu: Pai, graças te dou porque sempre me ouviste, eu sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Então, dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, o rosto envolto no lenço, e disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Ok, irmãos, qual é a relação desses textos? Qual é a relação de tudo isso que nós estamos vendo aqui com a composição de uma família? Nós estamos falando de uma família. Estamos falando de Lázaro, Marta e Maria. Estamos falando do gênero humano que somos nós e das circunstâncias que nós vivemos enquanto somos um ser trino, espírito, alma e corpo. Temos entendido que Deus tem nos chamado para andarmos num nível de maturidade onde nós não somos levados por toda a pressão e opressão que estão terríveis, sempre estiveram, mas neste tempo está ficando clara e notória, e as trevas estão se mostrando como nunca antes.
elas sempre agiram, sempre existiram, sempre fizeram da maneira que nós sabemos, que a palavra mesmo já nos mostra, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir é não deixar nenhum pó, porque do pó da terra Deus nos fez. O diabo não quer correr o risco de Deus refazer as coisas como ele sempre faz, né? A história do Fênix com certeza foi vinda da palavra, porque Deus faz do monturo as coisas se refazerem, porque ele é o único e verdadeiro Deus, aleluia. E ele nos ama e nos chamou das trevas para a sua luz. E temos que entender então qual é o processo que nós estamos como cristãos, tendo ouvido tanto a palavra, temos ouvido tanto os princípios dessa palavra e infelizmente, como aquelas pessoas que ali estavam, e aqui citando a Marta, que ouvia as pregações de Jesus, ouvia o que Jesus falava, mas ela tinha uma percepção e um olhar e ela se deixava dominar, e que assim muitas vezes como nós, ela caminhava não no entendimento e da clareza de uma maturidade que o Senhor espera de nós. E ela era levada por tudo aquilo que, infelizmente, as nossas almas hoje ainda são atribuladas, são atingidas, sofremos a nossa alma e é o nosso centro, né? Se nós lembrarmos aqui, por favor, fiquem em pé novamente, só para a gente identificar. Você vem para cá, por gentileza. Então, nós vamos inverter aqui o espírito, a alma e o corpo. Olha que bonitinho o corpo, né? Corpo tão fofinho, o corpo, quase maroto. É por onde entram aquelas coisas e você quer agradar o corpo. O que você quer comer, o que você quer beber, né? O corpo é aquela parte que dá a mãozinha para a alma, né? Eles estão sempre ali aliançados porque não estão entendendo que a vida de Deus que está no Espírito tem que fluir para esta alma. E nós temos que entender que a alma, ela também é composta de 3 partes. Ela é a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. E entendendo que hoje nós somos a igreja, amém? Amém. Se nós somos a igreja, quem habita em nós? Quem habita em nós? O Espírito Santo. A palavra de Deus diz que quando nós ouvimos a voz do Senhor no nosso espírito e aplicamos isso através da nossa alma, e isso se transforma em ações, então o fato de eu ser habitação gera em mim hábitos que vão se transformar em ações. Então, a habitação tem que ser traduzida num hábito que tem a ver com a minha alma e vai ser expressa em ação. Por isso que fé, aqui só nesse âmbito, sem obras, é morta. Vem um pouquinho mais para frente, eu vou ficar para vocês, fica mais fácil, aqui eu não fico de costas. Isso. Então, a fé no Espírito, ela se expressa através da alma, mas ela tem que ser traduzida em ações. Eu tenho que agir mediante a fé. E aí nós temos que entender que hoje, quando nós falamos, inclusive falamos semana passada e temos falado esses dias, que quando Jesus veio, era a obra impossível da nossa vida de termos acesso a Deus. Mas quando Jesus vem, o Espírito Santo, então, agora havia um véu que separava o Espírito da nossa vida, né? Esse véu foi rasgado, então agora Jesus falou, Pai, que eles voltem a ser um, Espírito, alma e corpo alinhados com a Tua Palavra, assim como nós somos um. Então vimos que Deus representa o Espírito, que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, e que Jesus veio para salvar a nossa alma. Amém? Então, Jesus é a palavra. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, viverá. Então, Jesus, representando a alma, ele veio para salvar a nossa alma. E cabe a mim e a você acolher a palavra Jesus, o nosso Espírito, acolher a obra que está aqui. E aí, então, juntos, estabelecer o padrão, unidos no Senhor, amalgamados com o Espírito de Deus, sermos plenos, sermos um, e atingimos o propósito. O problema é, pode soltar um pouquinho, obrigado, amor de irmão, aleluia. Solta aqui um pouquinho. Afastem agora aqui um pouquinho. A grande questão é, irmãos, que tudo que o diabo tem feito, e você há de concordar comigo, ele ataca e não pode tocar no nosso espírito, amém? Amém. É impossível, porque o Senhor está aqui, aleluia. Aquele que se une ao Senhor é um com ele. 1 Coríntios diz isso. Estamos amalgamados no nosso espírito. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Então nada que eu e você passemos aqui, morte, fome, nudez, principados, potestades, nada que acontece aqui vai nos separar do que está aqui, mas atinge se nós deixarmos a nossa alma. E nós temos que perceber essa situação, temos que ser atentos e amadurecemos. Por quê? A alma, então, é dividida em 3 partes: mente, vontade e emoções. O que acontece quando eu e você, então, temos uma emoção? E a Bíblia diz que nós viveremos, não é pelas coisas deste mundo. A fé, então, isso que nós estamos falando aqui vai corroborar imensamente com o fato de nós entendermos que nós vivemos pela fé, e fé é uma convicção, é uma certeza que não depende do corpo, que não depende das emoções. E por isso o diabo ataca tanto a nossa vida nesta esfera da alma, porque é onde ele tem ainda condições, se nós deixarmos, é claro. Porque se nós estivermos municiados de toda a armadura, focados e escondidos na palavra, ele nunca nos alcançará. Amém? Em nome de Jesus. Praga alguma chega à nossa tenda. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios também, capítulo 10, que nós devemos não ser ignorantes com relação aos ardis de Satanás, para que ele não adquira vantagem contra nós. Então qual é a maneira que ele consegue, muitas vezes, tirar-nos do foco, como aconteceu aqui com Marta? Nossa, mas será que Marta aqui nós vamos recriminá-la? Não, não vamos recriminá-la. Mas o que acontece com ela e com outros homens e mulheres da palavra são espelho para que nós entendamos o que acontece conosco. Sendo assim, por que nós sentimos o que sentimos? Qual é o processo que nos leva a sentir coisas? Nós temos que entender que tudo começa na nossa mente. Você só sente o que você pensa. Amém? Amém. Infelizmente tem gente que já vai sentindo sem pensar. Né? Deu raiva, por que você tá com raiva? Não sei, tô com raiva. Mas não é assim, você tem que, né? Então, as emoções, basicamente nós vamos falar de 4: raiva, medo, alegria e tristeza. Ok? São basicamente essas coisas. Tem várias outras aqui, a gente não é nossa ideia, mas é só para você e eu entendermos. Elas são emoções, e quando você percebe que a pessoa está com alguma emoção à flor da pele, como se diz, onde você vê? Qual parte do ser você vê? No corpo. Né? Se você tiver com alegria, a pessoa começa a rir, você vê aonde? No corpo. Né? Se a pessoa começar a chorar, estiver triste, você vai ver aonde? No corpo. São emoções que são boas, mas que não, na dose certa, se elas estiverem sendo usadas pelo inimigo, elas são um problema. Então veja só, vem um pensamento. Esse pensamento veio, você viu uma piada, você ouviu alguma coisa engraçada, imediatamente a sua emoção é rir. Ok? Começou a rir. Ótimo. Mas agora você tem uma decisão. Qual a decisão? De deixar essa emoção, essa alegria, gerar em você um sentimento. Então, o que vem primeiro, a emoção ou o sentimento? Vem a emoção primeiro. Aí você tem que tomar uma decisão de que esta emoção... Eu vou dar um exemplo aqui trágico. Vamos imaginar que uma pessoa está vendo ou assistindo um programa de alegria, de piadas, uma série, sei lá, onde ela assistia com alguém que faleceu, por exemplo. Um ente querido. Ok? E ela dá até risada, veio a emoção da alegria e ela riu. Mas aí isso gerou um sentimento de nostalgia. Isso se bateu nela um sentimento, puxa, eu sempre assisti assim. E aí, ao invés de ser um momento de alegria, a emoção desencadeou nela um processo e um sentimento, onde ela agora entra, talvez, se não controlar isso, num processo de depressão, mesmo dando risada. Mesmo alegre, de repente, ela está num momento totalmente depressivo, com um sorriso no rosto, mas aqui dentro, totalmente destruído. E nós temos que perceber como o inimigo age, porque se nós formos escravos das emoções, o inimigo adquire vantagem contra nós. Como que eu controlo essas emoções? Eu tenho que tomar então uma decisão na minha vontade de dominar esses sentimentos. E o que a palavra nos diz? Vamos ler rapidinho lá em Filipenses, capítulo 4. Texto famoso.
Filipenses capítulo 4. Eu quero achar, é que aqui eu não coloquei os versículos, né? Vem o texto corrido. Deixa eu abrir aqui com os irmãos. Porque tem uma versão que fala sobre guardar os sentimentos. Se alguém achar antes de mim, fique à vontade. Mas 4... Pede-se ao Senhor. Marcelo, você lembra o texto, o versículo que a gente estava falando? 7, 8? Não, mas aqui a mentes, né? A paz, ok, a paz de Deus guardará, ok. Filipenses 4, 7, a gente vai ler depois adiante, mas vamos ler só o 7 por enquanto, que nós vamos ler todo o texto ainda. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as vossas mentes em Cristo Jesus. Nós tínhamos lido o texto sobre sentimentos, você lembra? 2 Coríntios, né? Acha pra mim o texto. Aí tá falando mente, mas tem um texto que fala sobre sentimentos. Depende da versão. Né? Depende da versão. Mas tem uma versão que fala sentimentos. Então, a palavra de Deus diz que a paz de Deus, da onde vem a paz de Deus? Vem daqui, do Espírito, né? Vindo do Espírito, ela toca e guarda a nossa mente, o nosso sentimento, onde você decide o que vai sentir. Então, você tem que filtrar a palavra, filtrar o sentimento pela palavra. E aí, então, a emoção que veio, sendo ela boa ou ruim, ela não vai dominar mais a sua vida. Por quê? O que acontece, irmãos? Existe um processo simples que eu e você precisamos entender. Nós começamos ao receber a informação aqui pelo corpo, os 5 sentidos. Nós recebemos aqui no nosso CPD, né, nosso HD, né, o Centro de Processamento de Dados. A gente recebe a informação e nós temos que tomar um filtro. Qual o filtro? Eu vejo algo, eu acho aquilo interessante, eu começo primeiro imitando aquilo. Aquilo que eu começo imitando, eu começo a seguir. Eu começo a... eu acho legal, aquilo me atrai, aquilo encontrou ressonância dentro do meu coração, eu achei jóia aquilo, eu começo a imitar. Em imitar, eu começo a seguir sempre aquilo, e em seguindo, eu me torno escravo daquilo. Aquilo começa a me dominar. Mas isso acontece para os dois lados. Não é só para o lado negativo, porque Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A palavra diz, para nós termos a mente de Cristo. Porque quando nós começamos a fazer o que Cristo fez, e Jesus falando, segue-me, qual foi a palavra principal de Jesus? Vem e segue-me. Quando nós começamos a seguir Jesus e fazer o que Jesus faz, nós começamos a pensar como Jesus pensa. Já existem estudos científicos que comprovam que o cérebro nosso vai começar morfologicamente a se tornar igual à da pessoa que você está imitando. Inclusive na parte física, na parte orgânica, morfológica, o cérebro vai criando neurotransmissores e os nossos neurônios começam a se conectar da mesma forma daquela pessoa que você está imitando. Vamos fazer um exemplo. Nós já vimos isso hoje, quando você vê algum popstar que vai apresentar algum show em algum lugar, né, e ele tem algum cabelo diferente, ou ele tem um jeito de falar diferente, você vai na fila que está de madrugada, todo mundo esperando para abrir, todos estão falando igual, e vestidos iguais, e com os mesmos cabelos, os mesmos trejeitos, com a mesma fala. Verdade ou não é? Verdade. Essas pessoas começaram a olhar, a imitar, a seguir, e hoje são escravos desse estilo de vida. Porque muitos deles não conseguem mais parar com isso. Não tem o poder de parar. É um exemplo banal, mas leve isso para situações mais graves. De drogas, de dependências com outras coisas, de prisões mentais em atos sexuais ilícitos, em vícios que envolvem o seu próprio corpo e etc. Então eu tenho que entender que tudo isso começou quando eu não discerni que as emoções começaram a me escravizar e a gerar em mim sentimentos. E esses sentimentos é o problema. Porque as emoções, então, aparecem no corpo, mas os sentimentos ninguém vê. Eu posso aqui estar dando uma grande gargalhada, mas lá dentro ninguém sabe o que eu estou sentindo. Né? Eu posso dar um beijo em Jesus, estando pronto para traí-lo. Eu posso demonstrar uma emoção de afeto, sendo que dentro do meu coração a traição. Jesus falou, aquele que mete a mão na mesa comigo, este vai me trair. Eu posso estar ali, compartilhando com os irmãos, dizendo glória a Deus para todo mundo.
Mas dentro de mim, a hora que eu puder, eu vou apunhalar. Se eu já não matei dentro de mim. Né? Porque da mesma maneira que a gente sabe que Jesus disse que se alguém olhar para uma mulher com desejo ímpio, já adulterou, se eu olhar para o meu irmão querendo matá-lo, eu já matei também. Só serve para adultério? E mais, eu já matei e já enterrei. E já fiz a missa de 7º dia, se for o caso. E se puder, já roubei a herança. Porque afinal de contas, eu e ele não. Eu sou, ele não é. Ou ela não é. Então a gente tem que perceber os processos internos que estão dentro de nós. E aí nós vamos ver aqui, Marta é uma pessoa envolvida pela emoção. Jesus está na casa dela. Qual é a emoção que ela tem? Alegria. Puxa, que legal, ele está aqui. Mas eu preciso mostrar para ele, eu preciso aparecer para ele. Eu vou fazer as coisas. Corre, lava. Passa. Serve. Come. Dá mais, vai. Eu preciso fazer coisas. Porque isso, eu estou servindo ao mestre. Isso é algo bom? É algo ruim? Isso não, isso é maravilhoso. Mas gerou nela um sentimento. Qual? O Senhor não está me valorizando. Porque olha só. Qual o parâmetro dela? Ela se comparou com outro. E esse outro, no caso, é a própria irmã. E onde estava a irmã? Jesus está lá, a irmã com uma emoção de alegria, de festa. Jesus está na minha casa. Ele é o mestre. Ela está aos pés de quem? Do Senhor. Ela juntou a sua alma ao seu sentimento. Teve uma decisão no sentimento. Ajoelhe-se um pouquinho. Aos pés, ajoelhar. Isso, ajoelhar, você também. De se ajoelhar ao Espírito. Não é o Senhor, né? Não é uma figura. O Espírito adorou. Mas olha só, o Espírito está aqui, ó, você já vê como a alma humana Exaltado. A alma humana já fica assim, é uma boa conotação, né? Quer todos, cala-te, ó minha alma, aquietai-vos e saber que só o Senhor é Deus, vai. Olha só. Agora me ajudem aqui. Quando eu e você levamos cativo o nosso, a palavra diz, levando cativo a obediência de Cristo. Levando cativo a obediência de Cristo. Tudo que está em mim, espírito, alma e corpo alinhados. A palavra de Deus alinhada. Eu alinho a minha vida com a palavra. Então a minha alma está centrada, focada na vida que vem do Espírito. Eu estou tendo uma emoção, muita alegria. Ou, já vamos falar, qual era a posição de Maria? Quando Jesus está na casa dela, está aos pés dele. Quando ela vai e unge a Jesus, ela ali numa situação de pecado, de vergonha, onde ela reconhece que ela é pecadora, e ele é o homem que pode tirar o pecado do mundo, ali o Cordeiro de Deus, ela prostra-se aonde? Aos pés de Jesus. Contrição, vergonha, pecado, onde ela está? Aos pés de Jesus. Quando ela está na cruz, vendo o que está acontecendo, em que posição que ela está, de profunda amargura e tristeza, onde ela está? Aos pés de Jesus. As emoções não dominam a vida dela. A emoção não pode mudar o meu e o seu posicionamento em Deus. Alô? A emoção não pode definir quem você é. A emoção não pode dominar o seu sentimento. A emoção não pode trazer sobre você uma mudança de atitude interna e um sentimento que não seja, que seja faccioso e que crie uma facção dentro de você mesmo. Tirando a vida do Espírito daquilo que está dentro de você. Impedindo essa vida de fluir. Quando ela encontra com Jesus, Marta, a primeira coisa quando vê Jesus, você pode levantar um minutinho. Marta, quando vê o Senhor Jesus, vai lá e fala, se o Senhor estivesse aqui, ai meu Deus, quanta tristeza, ela muito triste, chateada, gera nela um outro sentimento, aqui já de cobrança. Se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Por quê? Você percebe uma diferença da postura, ela não faz isso ao se jogar aos pés. Se jogar aos pés aqui, ainda que estamos falando de algo físico, fala de uma atitude de coração, de reconhecer quem é o Senhor, quem de fato é Senhor. Porque Maria disse a mesma frase, só que dançando-se aos pés. Marta já disse em pé. Ou seja, eu tenho direitos, viu, Jesus? O Senhor veio já na minha casa, o Senhor já comeu na minha mesa. O Senhor já fez tanto serviço, o Senhor deixou isso acontecer. Como é que pode o Senhor me decepcionar desse jeito?
Não vou mais ao dízimo. Já Maria, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, mas não por troca, barganha ou não por obrigação, porque o Senhor é a vida. O Senhor é a encarnação da vida. Eu não mereço, mas o Senhor veio na minha casa. Eu não mereço, mas o Senhor escolheu habitar em nós. E nós devemos ter ações dignas do habitante. Ações coerentes com o habitante. Para isso eu preciso alinhar minha emoção ao sentimento. Que seja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que nunca usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou. Se esvaziou. Se derramou aos pés do Senhor. Nós somos o nardo hoje. A nossa adoração é o nardo puro. Nossa adoração deve ser a nossa posição de se entregar totalmente e alinhar pela luz do Espírito. O problema é quando nós estamos numa dicotomia, o corpo alimentando a alma e a vida do Espírito só é acionada mal e mal. Estamos separados. O pecado fez uma separação entre nós mesmos, onde o corpo agora alimenta emoções e sentimentos, e eu não consigo mais controlar, minha mente está viciada nessas emoções, nessa adrenalina, a dopamina precisa vir de coisas exteriores, de coisas virtuais, porque já não tenho prazer naquilo que é tão simples. Se Deus fosse para nos criar numa situação tamanha agitação, Ele não tinha nos colocado num jardim. Ele não pôs a gente numa central, né, de computação, onde você só vê luz azul o tempo todo, onde vê coisinhas piscando, mas Ele te pôs num jardim. E Éden é jardim de delícias, onde nós acalmamos o nosso coração, onde nós dizemos: tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Porque te agitas entre mim, ó minha alma, confia nele, o mais ele fará. Glória a Deus, aleluia. Oh, voltar-se para o seu espírito, onde Deus habita, onde não importa a pressão que está fora, se é tristeza, se é alegria, se é raiva, se é ansiedade, se é o medo, que o excesso dele me gera uma ansiedade, e a palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai cuida. Se Ele cuida de um jardim, de um passarinho, quanto mais você vale. Oh Deus. E a paz que excede todo entendimento, não dependendo das emoções, gere em mim um sentimento, porque eu agora tenho, através da minha vontade de livre-arbítrio, uma decisão de não viver pela emoção, mas viver pelas posições e convicções da fé. Por isso o justo vive pela fé e não pela emoção. E não é levado por aquilo que veio de fora, mas é guiado por aquilo que veio de dentro. Em Filipenses 4 ainda, vamos ler então do versículo 6 em diante, 4 em diante: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo regozijai-vos. Pode sentar um minutinho. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, as vossas mentes, em outra versão diz os vossos sentimentos, em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude, e se algum louvor existe, nisso pensai. Amém. Porque nessas coisas eu pensando, porque nessas coisas eu colocando o foco da minha mente, da minha alma, os meus sentimentos então são alinhados.
E as emoções não mais me dominam. Então eu não dependo mais do que está fora, mas daquilo que está dentro. E para encerrar o último texto, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 4, se você puder abrir a sua palavra, quiser acompanhar conosco, 2 Coríntios, capítulo 4, um texto também muito famoso e conhecido, onde a presença de Deus está em nós, então onde agora nós somos a habitação, mas infelizmente às vezes não temos ações de quem habita. E nós precisamos corrigir isso. Diz assim: temos porém esse tesouro, capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 7 em diante. Temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus. Seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Levanta aqui. Tribulação vem aonde? A tribulação vem aonde? No corpo. Então nós somos atribulados. Jesus falou, vocês vão sofrer. Jesus não prometeu um mar de rosas. Vocês vão ter espinhos no jardim. Somos em tudo atribulados. Mas não angustiados. Aonde fala angústia? Fala do quê? De um posicionamento aonde? Da alma. Algo externo não muda o que está aqui dentro. A tribulação não pode mudar o que está aqui dentro. Porque eu tomei uma decisão. Olha só o que continua dizendo. Em tudo atribulado, mas não angustiado. Perplexo. Assustado. Mas não sem ânimo. Sem força. Percebe? A emoção não muda o seu sentimento, porque o seu sentimento está baseado na fé da palavra de Deus que age em você. Podemos agir como Maria e não como Marta. Mas não destruídos, olha lá. Perplexo, mas não desanimados. Versículo 9. Perseguidos, aonde vem a perseguição? Algo externo, mas nunca sem desamparo. Eu nunca estou sozinho. Porque quem habita em mim me traz segurança. Abatidos. Abatimento fala do quê? Do corpo, mas não destruídos. Levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo. Alô? Agora você vai entender melhor e eu também. O morrer de Jesus no corpo, ou seja, eu morro para essas emoções. Elas existem, mas elas não me dominam. Aleluia. Elas não vão ter poder sobre mim. Quando a Bíblia diz o pecado não mais terá domínio sobre você, todas essas coisas são frutos do pecado. Não era para nós estarmos vivendo isso no projeto inicial de Deus. E o projeto continua, porque nós não vivemos pelo corpo, vivemos pelo Espírito. E o Espírito se manifesta onde? Na vida da alma. Então o input que é dado no corpo, hoje o corpo é um canal do Espírito Santo, que é fruto de uma alma alinhada com a palavra de Deus em você e em mim. Tá muito confuso, irmãos? Tá dando para entender? Isso é maturidade. Levando por toda a parte, versículo 10, o morrer de Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte. Sempre. Eu estou sempre entregando as minhas vontades de ficar escravo de uma emoção, porque eu amo a Jesus. E Jesus tinha muitas vontades, e uma delas, inclusive, não era ir para a cruz. Era de não ir para a cruz. Mas não foi feita dele, e sim a do Pai. Amém. Por amor a nós. Também no nosso corpo mortal, versículo 12, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Amém? Obrigado, pode sentar. Sabe, queridos, nós temos que compreender que Deus tem nos chamado nesse tempo para sermos, de fato, luz e sal neste mundo. Então eu preciso entender que os traumas do passado, não importa quais sejam, não importa as situações que aconteceram, elas são importantes, mas elas não nos definem.
nem mesmo as alegrias, nem mesmo o sucesso. Não importa. Paulo nos ensina isso, era o texto que eu tinha separado. Irmãos, eu sei, aliás está aqui em Filipenses, continuando a leitura de Filipenses 4, no próprio texto ele diz, irmãos, eu sei ter tudo, sei passar por angústia, sei passar por necessidade, eu posso todas as coisas, porque a paz de Deus que excede todo entendimento está sobre mim. Na continuação, versículo 12 de Filipenses 4, eu sei passar necessidade, sei também ter em abundância, em toda maneira, em todas as coisas, aprendi a ter fartura, muita alegria, sei ter fome, muita tristeza, sei ter em abundância como sei passar necessidade, mas eu posso todas as coisas, aleluia, naquele que me fortalece, porque eu entendi que o tesouro está colocado em mim, vaso de barro, e nada do que acontecer lá fora vai mudar o que está aqui dentro, porque eu tomei essa decisão, eu aprendi, por isso eu falei, eu creio, por isso eu falo, eu aprendi, por isso eu vivo, eu sou habitação, por isso eu tenho ação, eu tenho hábitos de quem é o habitante, por isso eu sou uma habitação, Senhor. Amém? O Senhor nos chama a sermos coerentes e a amadurecermos, a viver nessa maturidade, para levar outros, porque só quem é homem e mulher maduro pode gerar filhos para Deus. Nós vamos gerar conforme a espécie. Se formos criancinhas, bebezinhos, vamos gerar bebezinhos. Filhos maduros vão gerar homens e mulheres capazes de herdar a herança. Amém? Deus nos chamou para isso. Para gerarmos na forma de Cristo. Por isso que ele fala, mudem a mente, para não tomarem a forma do mundo. Por isso, espírito, alma e corpo. Para que a vossa vontade seja, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nas 3 esferas. Para avançarmos, crescermos, sermos filhos maduros. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos essa palavra, Pai, e pedimos que, a começar de mim, ó Deus, ela faça total diferença na minha vida. O Senhor já tem chacoalhado as estruturas, o Senhor já tem, Senhor, virado o que precisa ser virado do avesso, abalado o que precisa ser abalado, tirado, Senhor, toda a religiosidade, e ainda há muito para ser feito, Senhor, eu reconheço. E eu não quero fugir do processo, Deus, e eu peço que meus irmãos também não fujam. Que nós entendamos, Senhor, que o melhor lugar para estar é no Teu altar e aos Teus pés. Para queimarmos ali, ó Deus, tudo que é pária, que é feno, para que somente o vaso realmente se quebre e apenas o tesouro de ouro puro fique. Onde apenas o perfume do nardo, Senhor, seja notável, ó Deus. E não o cheiro de carne, porque no Santo dos Santos não pode sentir o cheiro da carne. É morte. Mas ali o perfume, bom perfume de Cristo, é aroma suave. É um incensário que sobe as tuas narinas e é aceitável a ti. E nós ali podemos estar hoje, podemos ser mais do que estar, ser o próprio Santo dos Santos, porque o Senhor habita em nós. Traga-nos, Senhor, a inteligência emocional, a inteligência espiritual, Deus. As faculdades sendo desenvolvidas para pararmos de sermos escravos das nossas emoções, para pararmos de ser, Senhor, manobra traiçoeira do sistema deste mundo, de cairmos nessas manobras, de agirmos conforme essas manobras, Senhor, mas sermos livres de verdade, porque o Filho de fato nos libertou. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chama para fazer a diferença em nós, na nossa vida e na vida do próximo, mostrando o teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a ter este coração de Maria, seja no sepulcro, seja no momento de alegria, seja no momento de sepulcro, seja no momento da cruz, seja no momento, Senhor, de confissão. Não importa a situação, o nosso posicionamento é sempre aos teus pés, te adorando, te bendizendo e reconhecendo que tu és o Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te adoramos, te bendizemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te traga paz. Que o amor do Senhor, do nosso Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos aqui orar ainda, que o Senhor te dê uma semana próspera. E até a semana que vem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.